Hoje nós temos o privilégio de estarmos juntos ministrando aqui de novo. Esse mês passado estivemos ministrando também para casais. E este mês, início desse mês, estivemos ministrando a casais. E hoje estamos aqui novamente. Sou casado com a Joseni há 29 anos. Vamos fazer 30 anos de casado no dia 8 de julho, né? Mês que vem agora. E louvo a Deus por tê-la ao meu lado, porque ninguém suportaria o que ela suportou comigo. Eu sempre digo isso. Por isso que eu sempre declaro que nós somos feitos um para o outro. Eu disse isso hoje para ela. Nós somos feitos um para o outro. Somos parecidinhos, não é? Somos iguaizinhos. E nós louvamos a Deus. Vamos compartilhar com vocês um tempo, alguns assuntos, para que vocês possam entender o segredo do sucesso para o nosso casamento. Alguns detalhes simples, o tempo não é muito longo, então vamos ter que ser um pouco práticos. Então, eu quero que vocês entendam e compreendam, amém? E eu quero que você também possa fazer o seguinte: olhe para sua esposa nesta noite e possa dizer logo depois para ela: não há ninguém como você. Você é especial para mim. Isso eu falo de coração para minha esposa. Sou apaixonado por ela. Tem uns 4 pneus arriados e um step junto, viu, gente? É bom demais. Tem hora que tem que estar enchendo, viu? Vamos assim. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui. Eu tenho um lema comigo: a tarefa mais nobre dessa terra é ministrar a palavra de Deus. Então eu honro muito a Deus por ter me ungido para essa tarefa. E eu quero que essa palavra ministrada aqui hoje possa edificar a sua vida. Porque às vezes você nunca olhou para você por um olhar bíblico como casal. E nós vamos trazer a você 2 princípios para um casamento feliz, segundo o plano de Deus. Existem muitos sistemas para o casamento, mas o sistema de Deus é único, porque não é um sistema sistemático, senão que é um plano de Deus, porque tudo começa no casal. Toda a história da humanidade começa em Deus, através de um casal. Amém? E para dar início ao nosso estudo da palavra para casais, aqui, eu quero ler Neemias, capítulo 2, versículo 18, a parte B, que diz assim: então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Eu já quero deixar uma tarefa para vocês de casa. E por favor, pratiquem, porque será para o seu bem. Quando você praticar essa tarefa, você não estará fazendo um favor para mim e nem para Deus. Você estará fazendo por você. E você merece esse tempo tão especial de fazer essa tarefa. Ler o livro de Neemias juntos. Juntos. Não é ler, não, eu vou ler agora, depois você ler, a gente discute, não. Ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, juntos. Não precisa ler todos os capítulos ao mesmo tempo. Não precisa ler todos eles. É até melhor que ler durante a semana, 7 dias. E permita que Deus te ministre para você, como um casal que primeiro lidera a sua vida como cônjuge e a vida do seu cônjuge, para que você possa ser luz na sua cidade, na sua nação, começando pela sua igreja local. E Deus vai falar com você. Não lê um livro usando a pá. Viu a pá de construção? Pega e joga para lá. Não lê um livro jogando para o seu cônjuge. Lê um livro usando a enxada, jogando para você, aplicando em você. Porque esse livro é um livro de liderança e é um livro de construção. E é um livro de princípios de honra. Então Deus vai falar com você, quando você estiver lendo esse livro, como você praticar isso como cônjuge com o seu cônjuge e como casal de Deus inserido nessa cidade para ser uma bênção. Você pode me falar amém?
Então, quando você lê o livro de Neemias, você vai perceber ali que as famílias enfrentaram constantes ameaças. E Deus levanta esse homem para ir ao encontro daquela realidade de destruição. As famílias ali, elas estavam em ameaças do ataque inimigo. E aqui eu já quero fazer uma aplicação para você. O seu inimigo não é o seu cônjuge. O seu inimigo de vocês, o nosso inimigo, é incomum. É aquele que destrói. Essas famílias estavam sob constantes ameaças do inimigo. As famílias que estavam em Jerusalém. Quando Neemias é enviado a reconstruir os muros de Jerusalém. Quando você estiver lendo o livro de Neemias, faça um desenho como está os muros ao redor de vocês dois. O muro de proteção que protege você como casal. Como casal. Não você como pessoa, mas você como casal. Aqui os muros estavam caídos. As muralhas estavam parcialmente restauradas. Eles decidiram empunhar uma arma com uma das mãos e com a outra edificavam. Quem fazia isso? As famílias. Não eram pessoas peritas em construir muros. Neemias chegou e chamou as famílias para reconstruir Jerusalém. E eu quero já que você entre numa hermenêutica contextual como casal. Como estão os muros do seu lar, como família? Como estão os muros de vocês dois, como casal? Dependendo de como está o muro de vocês, os muros da nossa cidade podem estar ruídos. Reflexão. Era assim que se encontravam os muros de Jerusalém. Mas essas famílias, elas devotaram totalmente ao trabalho da reconstrução. Você está aqui hoje porque Deus está contando com você para uma reconstrução poderosa nesse tempo. Basta levantar os olhos e perceber que nós estamos sob um ataque muito organizado do inimigo contra a estrutura da família. Então, é muito propenso, muito feliz está sendo as igrejas que estão fazendo encontros de casais para ministrar os casais pelo poder da palavra de Deus. Porque quando essa palavra está em nós, irmãos, nós vencemos os piores e maiores ventos que possa haver juntos. Porque o primeiro ataque vem contra nós. E se nós não vencermos, os muros vão ser destruídos. E aqui você percebe que Neemias sente, chora aquela situação. E ele vai, e ele convoca aquelas famílias. E elas são convocadas e se comprometem. Quando eu estava orando hoje por essa palavra, o Espírito Santo me falou claramente: diz ao meu povo que eu quero comprometimento em reconstruir a partir deles, porque a minha mão está estendida. Eu só preciso de comprometimento. Fala mesmo, glória a Deus. Você não está aqui por acaso, e nem por um jantar delicioso, embora seja bom e necessário, e nem por diversões e comunhão, embora seja bom e necessário sempre. Você está aqui por um propósito poderoso de Deus, para com você, como casal em primeiro lugar, e para uma reconstrução que as famílias odiernas necessitam. E só quem tem o conhecimento do poder de Deus podem ajudar essas pessoas, ainda que tenhamos conhecimentos a mais. Estão entendendo, meus queridos? Então, a muralha de proteção que permitia a existência de famílias fortes em nossas cidades hoje está rompida e queimada pelo ataque estratégico do inimigo. Isso que eu acabei de falar, que é organizado no sistema social e cultural. A primeira coisa que nós temos que fazer como casal cristãos: não podemos estar na forma do sistema do mundo. Porque é no social e no cultural que existem muitos princípios que de maneira sorrateira e sutil vem destruindo e nos distanciando, literalmente, como casal. Mas chegou um tempo, e eu creio, se você crê também, ao terminar de ler isso aqui, eu quero se falar bem. Chegou um tempo de reconstruir essa muralha, exatamente como nos dias de Neemias.
Deus está apontando e ungindo famílias para se reagruparem e restaurarem a firmeza e segurança dos lares de nossa nação e mundo. Amém, meus queridos? Não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui por acaso. Não pertencemos e congregamos nessa igreja por acaso. Não estamos edificados aqui por acaso. Existem muralhas destruídas e muitas famílias. E você pode edificar. Amém? Nos dias de Neemias estava assim. Mas eles se posicionaram lado a lado. E é muito importante isso quando vocês lerem ali no livro. Se nós não estivermos lado a lado, vamos ter divergências? Sim. É como a pergunta da Alice hoje. É fácil andarmos juntos? Não, não é fácil. Mas podemos andar juntos? Podemos. Podemos. Essas famílias de Jerusalém tinham uma coisa em comum. E eles entenderam isso. O inimigo. O inimigo. Casal não tem um alvo mais importante para ele, que é a desunião do casal. Porque ele sabe que é um princípio de Deus. Porque o casal feliz é até o contexto mesmo de lições que a gente ministra. Um casal feliz, um com o outro, tem um poder espiritual sinérgico. Sinérgico. Se eu sozinha venço uma legião de demônios, nós dois juntos vamos vencer 10 legiões de demônios. Sabe o que é isso? Então assim, vamos tirar os olhos de que o nosso cônjuge é nosso inimigo. Essas famílias aqui, elas não tinham razões de comunhão, porque estavam em uma cidade destruída. Mas sabe o que eles fizeram? Eles se colocaram lado a lado, unidade, e eles puderam reconstruir os muros de Jerusalém. Eu quero que você dê uma meditada, uma introspectiva, só você. E como estão os muros da sua casa? A argamassa de construir o muro da sua casa é o amor. Porque se o amor não for a base, não haverá mais respeito, não haverá mais diálogo. Se esse pessoal que estava reconstruindo os muros de Jerusalém não fossem unidos no diálogo, eles não conseguiriam vencer as adversidades da reconstrução. Como estão os muros da sua casa? Como estão os muros? Tem diálogo? Amor? Tem. Principalmente o amor sexual. Mas, acima desse tem que ter o amor ágape. Para que os muros não tenham nenhuma brecha. Porque não é fácil a reconstrução dos muros de um casamento. Tem gente que nem construiu. Tem gente que entrou no casamento e nos primeiros 5, 6, 7 anos de adaptação não foram fortes o suficientes em Cristo e em si mesmo, através de Cristo, para construir os muros do seu casamento. E aí as tempestades vêm, porque vêm mesmo, são inevitáveis. E não existe força de unidade para enfrentar as tempestades. É uma reflexão, né? Mas, Neemias 4:2, por favor, Neemias 4:2 nos fala que eles não prestaram atenção na voz do inimigo. Nós precisamos ter essa sensibilidade, porque às vezes a voz da acusação para com o nosso cônjuge é tão grande que nós estamos dando lugar aos dardos inflamados e nós deixamos de construir para nós e entre nós. O que diz Neemias 4:2? E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes estes fracos judeus? Permitir-se-lhe isso? Sacrificarão? Acabar-lhe-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Então, para construir, que vocês sejam um casal forte, que nós sejamos um casal forte, nós vamos ter muitas adversidades. A mídia tem que ser muito forte para não dar ouvido à voz das acusações. Em Neemias 2:14 está ali que a destruição era tão grande
que em alguns lugares nada mais existia a não ser entulhos. Meus queridos irmãos, se existe algum tipo de entulho no seu relacionamento, hoje é dia de você decidir tirar todo o entulho que está entre você e o seu cônjuge. Todo. Nem que para isso você precisa se humilhar. Porque às vezes nós juntamos entulho entre nós que nós não percebemos. Mas o que indica que tem entulho? A frieza um com o outro, a frieza de diálogo em especial. Porque às vezes o sexo não é tão difícil deixar esfriado. Principalmente se há uma compatibilidade boa sexual. E é preciso cultivar isso, viu, irmãos? Vamos entrar em intimidade. Mas eu estou dando essa coisa aqui, porque pode ser um entulho a frieza, que vai prejudicar a intimidade. Mas o que acontece? Eles não olharam para aquilo, eles uniram as forças. Então não importa como está o seu casamento hoje. Hoje é dia de você reconstruir. Onde tem entulho, vai tirar. Vai tirar. E para isso nós temos que ter muita humildade, não é, Marcida? Muita humildade. De reconhecer e pedir perdão. E não praticar mais. Se esforçar para não praticar mais. Né? Porque eu escrevi aqui, qualquer que seja a situação do seu casamento e do seu lar hoje, vocês podem ser abençoados e crescerem no Senhor, através de um entendimento e aplicação de sua palavra. A nossa base é a palavra. Porque a planta para o casamento do seu lar está na palavra. Então, a coisa mais importante desse encontro aqui hoje é a palavra. Não que as outras não sejam importantes. Todas são. Tudo edifica, tudo ministra. Mas se você não estiver com base nessa palavra, você não vai ser encorajado, como foi encorajado esse povo para reconstruir os muros. Amém? Está escrito: não vos temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Pelejar. Meus queridos, não desista do seu casamento. E não fique num casamento por ficar. Isso significa o quê? Eu vou lutar, eu não vou desistir, mas eu vou plantar e vou regar. Porque às vezes casa, não, casei, não posso separar. Não pode mesmo não, porque Deus separou, uniu, não separa o homem. Agora, cultiva. Neemias tinha que falar para aquele povo: olha, não olhe para o inimigo, olha para a nossa necessidade. Por quê? Talvez nunca, desde então, tal chamada para batalhar tenha sido tão necessária como hoje. Estamos enfrentando estruturas poderosas contra o casamento. Verdade ou não? Poderosas. Quem são mais afetados? A nossa geração. Quem é o espelho deles? Nós. O nosso casamento deve ser a base e a estrutura para eles, e não o sistema que nós estamos vendo organizado estrategicamente para destruir a família. Mas o som da trombeta pode ser ouvido na terra, e o Senhor está dizendo: reconstruir. Reconstruir sempre. Feriu hoje, para curar a ferida. É preciso. O eixo mais importante do relacionamento conjugal é o diálogo. É o diálogo. Muitos dizem que o eixo mais importante é o sexo. É o diálogo. Sem diálogo não tem sexo satisfatório para os dois, para ambos os dois. Então é o diálogo. Se no momento do problema não dá para dialogar, é melhor calar. Conta até 3 e cala. Começa a orar em línguas. Se não ora em línguas, começa a orar a Deus. Sai de perto um do outro. Mas não abre a boca para tirar a ferida, sabe por quê? Depois tem que parar para curar. Feridas não se curam com o tempo. E não tem ferida mais dolorosa que é gerada pelo cônjuge. É a ferida que mais dói e que mais inflama na alma. É a ferida gerada pelo cônjuge. Meus queridos, palavras são sementes que germinam no nível das emoções. E se você não parar para curar as feridas do seu cônjuge que você às vezes causou, ela pode crescer muito. E fica difícil depois de tirar. Então, o diálogo pode evitar muitas feridas. E com isso nós entramos em aliança. O que é a aliança?
O que é aliança? Hoje em dia é difícil entender o verdadeiro peso que há no acordo de aliança. Contrato é igual a responsabilidades limitadas. Aliança é igual a responsabilidades ilimitadas. Então, aliança significa forte compromisso, lealdade até a morte. Nos tempos bíblicos, nós podemos ver ali as dispensações da aliança, que o forte compromisso, elas existem até hoje em algumas culturas. Compromissos de palavras. A palavra vale mais que qualquer coisa. No casamento, a aliança precisa ter essa fortaleza de compromisso com a palavra para o cônjuge, como em algumas culturas nos tempos bíblicos que são até hoje. O que significa isso? Morte à vida independente. Fala comigo, aliança. No casamento. Significa morte à vida independente. Esse é o princípio de Deus. É dar suas vidas um pelo outro. Eu não casei com Gelson para que ele me faça feliz. Eu casei com Gelson para fazê-lo feliz. Esse deve ser o meu princípio de aliança. Eu não casei com Gelson para que ele supre todas as minhas perspectivas no casamento. Eu preciso ter um pensamento de que eu vou suprir as deles. Esse é o plano de Deus. É o único relacionamento que Jesus compara o amor dele pela igreja. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Você entende a aplicação desse contexto para o casamento? Eu casei com Jesus para servir. Ele casou comigo para servir-me a mim. Então é um princípio, é uma estrutura de pensamento. É uma estrutura que começou em Deus. Se nós não absorvermos esse princípio, nós vamos, irmãos, vou usar uma palavra empírica, nós vamos dar com as mãos dadas. Porque o egocentrismo do ser humano, ele é muito forte. Dependente de A, de B, de C e de D. Eu quero ser servida, eu vou te servir. Com o casamento é diferente. Não é esse o princípio. Então a vida individual já não é mais a prioridade. A vida compartilhada passa a ser a prioridade. É fácil? É fácil, pastor? Não é fácil. Mas é possível. É possível. A vida individual já não é mais prioridade. E às vezes em pequenas coisas nós priorizamos o individualismo no casamento. Não é que a gente vai perder a personalidade própria. Quem está entendendo sabe que não é 100% isso. Mas é que passa a ser realmente componentes da nossa aliança, porque nós fizemos esse compromisso com nossas promessas e nossos termos. As promessas e os termos do altar não é algo feito pela força do hábito de uma cerimônia de casamento, mas são palavras seladas diante de Deus, que elas precisam ser verdadeiras. Então o casamento como uma aliança, as escrituras indicam que o casamento é uma aliança. Você pode ler, se você quiser anotar aí Malaquias 2,14, Provérbios 2,12. Não vai dar para ler as lições, porque os versículos são muitos versículos. Então o que Deus ajuntou é a descrição de dois sendo um. É a única matemática que 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 1. Gelson mais Joseni é igual a 1. Joseni mais Gelson é igual a 1. Assim que Deus nos viu. Isso é muito forte. Eu acho isso muito lindo. Muito, não é? Eu acho isso lindo. Só Deus tem essa matemática. 1 mais 1 é igual a 1. Fala aí. O nome do seu cônjuge. Fala. Gelson mais Joseni é igual a 1. Joseni mais Gelson é igual a 1. Assim que Deus nos vê. Deus não está preso em diferenças de personalidade. Deus não está preso a isso, como nós não devemos ficar. Diferenças vai haver, mas nós somos um. É a única matemática que 1 mais 1 é igual a 1. Então o casal está definitivamente casado. Se você mais o seu cônjuge não são um, todavia falta alguma coisa para serem considerados, segundo a visão de Deus, casados. É forte? Em algumas áreas a gente não quer abrir mão de ser o nosso, só nosso. Né? Somente Deus pode fazer dois em um.
fazendo tudo. Sem reservas. Sem reservas. Ele nos capacita isso, né? Então isso é a unidade chamada casamento. Estarem unidos e serem feitos um. Estarem unidos e serem feitos um. Aquilo que eu quero fazer para ferir o Gelson, vai ferir a mim também. Se eu sou grosseira com ele nas palavras, vai ferir a mim também. Se eu desrespeito a ele nas palavras, vai ferir a mim também. Nós tivemos muitas dificuldades nos nossos 5 primeiros anos de casamento. Principalmente no primeiro ano. Principalmente no primeiro ano. E não foi por diferenças de personalidades, não. Foi por coisas muito mais sérias no casamento. No ato do casamento. Mas nós tivemos resiliência. E nós firmamos na vontade perfeita de Deus. E nós não olhamos para o problema. E nós vencemos o silêncio. Vocês estão entendendo, meus queridos? Eu estou sendo muito direta e objetiva. Porque eu creio que o Senhor está restaurando sentimentos aqui, um para com o outro. Sentimentos. E o Senhor nos fala aqui agora: não mais divisão. Não mais divisão. Não mais eu, você. Tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Tudo. Isso é seu. Sem Deus, o casamento é apenas uma aliança entre duas pessoas. Não é o nosso caso. Joseli, né? Gelson e Joseli, e aqui está Deus. A nossa cobertura é Deus. Eu não sou a cobertura dele. Ele não é a minha cobertura se antes Deus não for a nossa cobertura. Assim que Deus vê a gente como um. Sem Deus não é possível isso. Deus não vive dentro de nenhum dos cônjuges, portanto, Ele é apenas testemunho do casamento, se vocês não forem um. Então eu não estou lendo alguma coisa por ler. E permita que essa palavra entre no seu coração. Às vezes nós nos acostumamos tanto em sermos crentes, que nós não deixamos essas, parece ser mínimas coisas, serem realidades e alicerces das nossas vidas. É preciso absorver isso como casal. Porque o casal é o marco de Deus em uma cidade, para uma nação. Não pense você que a nossa igreja, que literalmente existindo, que é o marco de Deus. Não é. Se os casais dessa igreja não forem unidos como aliança, a eficácia dessa evangelização vai ser muito ineficaz. Eu venho com a responsabilidade da palavra de Deus nessa noite. Como sempre vi a palavra. Nós só vencemos tempestades, porque a palavra sempre esteve em primeiro lugar. Deus como nossa cobertura, como casal. Amados, nós ficamos 7 meses sem núpcias quando nós nos casamos. Foi impossível termos núpcias por 7 meses. E o nosso casamento resistiu. Nós temos autoridade para ministrar em muitas áreas, porque o Senhor nos experimentou muito. Sabe por quê? Porque no seu coração, no nosso coração, Deus tem que ser o primeiro lugar, a começar pelo nosso casamento. Para o sangue de Jesus tem poder contra todos os ataques do sistema inimigo, contra o meu casamento. Amados, a coisa mais valiosa que você tem é o seu casamento. É o seu casamento. É o seu casamento. Por que Deus nos permitiu ficar 7 meses sem núpcias? Pelo propósito dele na nossa vida. Porque o dia que ele me disse: hoje eu coloco fim nesse problema, minha filha, ele colocou. Não foi médicos que teve poder de colocar. Então eu estou ministrando a sua vida, que se tem algum muro ruído, o poder de Deus pode restaurar. Mas queira essa restauração, queira essa unidade de ser um com o seu cônjuge. Queira. Não faça de conta que você é feliz. Temos muitas dificuldades e passamos por muitos ventos, mas a coisa que o Senhor priorizou entre nós foi a felicidade do nosso casamento. Fala glória a Deus. Deus espera que nós honremos a aliança. Essa atitude de honrar é sua. Neemias vai te ensinar. Às vezes é difícil honrar o cônjuge. Às vezes é difícil.
Né? Eu sou uma pessoa que não sou hipócrita. O que é difícil. Né, irmão? Vamos falar que é fácil mesmo. Às vezes é difícil honrar o cônjuge. Às vezes, mulher, para nós é difícil honrar o cônjuge, que nem sempre ele toma a sua postura sacerdotal, eu tenho que tomar. Mas eu tenho uma palavra, um segredo de Deus que eu aprendi. Quem está acima de vocês dois é Deus. Faça a sua parte, que Ele vai endireitar tudo. Não usa pá. Para de usar. Usa enxada. O que eu posso fazer para melhorar isso nele? O que ele pode fazer para melhorar isso em mim? Glória a Deus. Harmonia. Ainda que está comendo farinha para não brigar. Boca cheia de farinha, porque se você brigar, você tem casca. Às vezes é preciso. Parecermos leia Josué 9 e 10 na sua casa. 2 Samuel 2, 21, de 1 a 6. Ok? Então a aliança do casamento ela é baseada nas promessas. Vocês lembram as promessas que foram feitas? Aqui no altar? Promessas que fizemos certas promessas um ao outro no dia do casamento. Amar, para amar. Fala olhando nos olhos do seu cônjuge. Fala assim, ó. Amar. Honrar. Cuidar. Respeitar. E o respeito é fundamental. Brigou. Teve um desejo sexual. Realizou um ato sexual. Às vezes até esquece aquela briga. Agora o respeito é fundamental. Ele é alicerce. O respeito está nas palavras, está nos gestos, está nos feitos. Não perca essa graça de um para o outro. A primeira pessoa que merece o seu respeito é o seu cônjuge. É com quem você dividiu a sua vida. É com quem você decidiu construir a sua vida. Não perca essa importância. Está no respeito. Termos da nossa aliança. Fala no olho do seu cônjuge. Concordamos com certas condições no nosso casamento. Por exemplo, na alegria ou na dor, até que a morte nos separe. É fácil? É fácil, Ciro? Às vezes fica até uma semana sem sentir alegria, só dor. Mas é possível superar se o respeito está na base. Se o amor está no alicerce. Fala glória a Deus. Fala glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, como cônjuges de aliança, compartilhamos tudo o que anteriormente mantínhamos separados. Casei com ele, casei com os problemas dele. Casou comigo, casou com os meus problemas também. E juntos, nós vamos tirar. Ele vem com o baú dele, eu vou com o meu baú. Não é assim? Você não tem a sua cultura educacional? A sua cultura religiosa? Você vai com o seu baú. Porque só se conhece a fundo o baú debaixo do mesmo teto. Uma vez feita a aliança. Eu venho com o meu baú, ele vem com o baú dele. Faz assim, Deus. Lá, não, assim, posta de mão para mim. Ó, nós casamos assim, ó. Ó, nós estamos unindo, ó. Tem que chegar assim. Nas promessas e nos termos, nós prometemos isso. Isso depende de nós, não de Deus. A bênção de Deus já está sobre nós. Isso fala de comportamento, isso fala de atitudes. Então, ele vem com o baú dele, eu com o meu. E tem que ter um baú vazio, é o baú da aliança. Ó, o que for do baú dele, que não servir para nós dois, ele vai ter que jogar fora. O que for do baú dela, que não servir para nós dois, tudo. Tudo. Porque tem que ser um baú. Aí eu te pergunto, é fácil? Não, porque às vezes ninguém sabe que eu jogo. Isso. Às vezes ninguém, geralmente é o homem. não é a mulher. Não, vou completar. Mas tem mulher tinhosa. Porque quando a mulher é tinhosa, irmão, é pior que o homem tinhoso. Irmão, nós já aconselhamos casais divorciados que voltaram a casar. Acompanhamos 2 anos eles. Alguém falou para eles: procura o Gelson e Josinho. Procura antes de você divorciar. Divorciaram, arrependeram, procuraram. Casaram de novo, para a glória
Deus. Fomos nós? Não, o poder da palavra de Deus que restaura. Que restaura. Você não está aqui por acaso. Amém? Então, todos os bens são também mantidos em comum. É difícil. Nós nunca tivemos dificuldade, graças a Deus, de manter os nossos dinheiros juntos. Não é uma cuida tudo. Tem que cuidar porque eu gasto menos. Eu gasto menos, irmãos. Ela gasta mesmo. Sou muito econômica. Ó, todos, salários, carros, mobília, casa, filhos, para quem casa pela segunda vez, tudo passa a ser em comum. Tudo de nossa riqueza, todas as nossas dívidas são em comum. É muito importante que a mulher sábia não faça dívida além do seu potencial de pagar, financeiro de pagar. Isso tem que ser muito diálogo. Diálogo evita isso. Transparência evita isso. Quando Adão e Eva estavam no Éden, era transparência. Ela simboliza a transparência do casal. Onde que nós somos transparentes? No diálogo. Tem que haver transparência. Então acabou o meu salário, sua dívida. Presentes e heranças podem ser vistos erradamente como pertencendo exclusivamente a um e não ao outro. Se a herança é feita depois de casado, pela lei é só o cônjuge não tem direito, mas se são casados vão desfrutar os dois. Amém? Tem base bíblica, pastora? Sim. Mateus 19, 26, Gênesis 2, 24, Josué 2, 24, 2 Samuel 21, 1 a 6, 1 Coríntios 7, 14. Entre elas também fazem parte desse compartilhar em comum. E a gente tem visto muitos casais que casam pela segunda vez, têm dado autoridade aos filhos para separar eles. Não vou entrar muito em detalhes aqui porque o meu tempo não dá. Mas esse tema é um tema muito bom para pastores. Muitos casais que casam pela segunda vez, por N razões, e têm filhos. Às vezes o relacionamento desse casal dá autoridade para esses filhos separar os dois. O primeiro é o casal. E os filhos passam a ser dos dois. Amém? Até passei outra tarefa aqui, mas não vou passar, porque são muitos versículos que vocês não vão guardar para lerem juntos algumas passagens bíblicas. Eu tenho esse material comigo, se alguém depois querer, eu vou cobrar. Barato, mas eu vou cobrar. Se você quiser, fale conosco depois. E exorto, porque tem o meu trabalho, eu tenho digitação, eu tenho a fotocópia, mas eu acho o trabalho interessante de ter, né? Se você achar que deve. Então, tudo na aliança passa a ser em comum. Tudo. Não existe mais o seu e o meu. É nosso. E aí, quando nós estamos em problemas pessoais, não somos transparentes com o cônjuge, nós ficamos em trevas, espiritualmente falando. Por exemplo, se você sente atração por um outro homem, ou você sente atração por uma mulher, por convivência, no trabalho, em algum lugar, de convivência, é preciso ser da linha de fundo. É preciso sair da linha de fundo. A sua amiga é a sua esposa. O seu amigo é o seu esposo. Mas não pode ter amigo de sexo oposto? Pode, na linha de fundo. Não ultrapassa o limite da linha de fundo. Se porventura ultrapassar e ter alguma debilidade, é preciso ter transparência de diálogo, porque ele tem que me contar para que nós entremos em oração, para que o inimigo não tenha nenhuma vantagem. Você percebe que a proteção protege? A aliança protege? A aliança de casamento protege o seu cônjuge nas suas fraquezas. Eu estou te falando do nível de unidade que é uma aliança de casamento para Deus. Eva só caiu e comeu o fruto porque ficou desprotegida de Adão. Se você sente atração, a sua esposa ainda não tem maturidade para ouvir, busca seu pastor, se aconselha. Porque se você ficar nas trevas, alimentando aquela atração física por outra mulher ou por outro homem, isso vale para os dois cônjuges. As trevas vão trabalhar. E pode acontecer o pecado. Parece inofensivo isso, mas não é. Amados,
nós já atendemos casais. Porque para ter atração sexual, eu estou falando de crentes. Por isso que eu falei, se todo mundo era... Porque a gente fala com muita transparência. Porque o testemunho de um edifica os outros. Que para ter uma relação sexual boa, nós já vamos entrar em intimidade. Para ter uma relação sexual boa, tinha que ter uma terceira pessoa. Obreiros da igreja. Nós tivemos que trazer para nós, tirar do grupo e acompanhar até sofrer a libertação. Então, o pecado no casamento é uma semente destruidora, diabólica. Mas não tem nada que o poder de Deus não possa curar, não possa restaurar, não possa reconstruir. O tema nosso hoje é reconstruir. Fala reconstruir. 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 Nada pode ser mais poderoso do que o seu amor matrimonial. Debaixo do poder de Deus, que tudo reconstrói, que tudo restaura. Nós não estamos aqui para apontar, nós estamos aqui para acolher. Porque a verdadeira aliança de casamento, segundo o plano de Deus, acolhe na fraqueza do outro. Por isso o diálogo é muito importante. Não se sinta orgulhoso o suficiente para não confessar as suas debilidades ao seu cônjuge. E se você, cônjuge, não tem maturidade para ouvir, é preciso buscar aconselhamento. Mas não permita que nada destrua a sua aliança de casamento. Fala glória a Deus. Então a intimidade sexual, já passo para o Gelson, que essa parte é com ele. A intimidade sexual tem como base a aliança. A intimidade, o ato sexual nosso, a prática sexual, que deve ser uma prática real para o casal. Qual é a base dessa prática? É a atração sexual? Não, porque o homem sente atração, não é só por mim ele sente, não. Se eu não vigiar, ele sente por outra mulher também. Estou mentindo? Estou mentindo, irmão Wesley? E eu tenho maturidade para saber disso. Porque, irmãos, mulher é bonita. E homem também, mas eu gosto de falar de mulher, sabe por quê? O homem vai pelo que vê. A mulher não é atraída pelo que vê. Bom, não é normal ser. Acontece, mas não é normal. O normal é o homem ser atraído pelo que vê. E está tudo bem. E está tudo bem. Agora, porque ele é meu marido, não vai achar mais nenhuma mulher bonita, ele tem liberdade de achar assim. Ele só não pode desejar. Ele tem que achar. Mulher vai dar em cima dele na minha frente? Vai. Já passei muito por isso. As meninas lindas, novinhas, chegar e esfregar os peitos nele aqui, ó. E eu lá de 4, 5 metros dentro da igreja. E eu, ó. Só pra ele, ó. Cheguei de mansinho, oi, meu amor. Sem gracinha, deslizou. Ele teve culpa? Mulheres, sejam sábias. Irmãos, eu não estou falando isso por positivismo. Eu estou ministrando a você na maturidade. É por isso que a Bíblia traz para nós uma responsabilidade muito grande. A mulher sábia, completa a frase. Não é minha essa frase, é de Deus. É da palavra de Deus. Existem várias áreas que nós edificamos lá. A primeira dela é a do casamento. E na afanação da tarefa do lar, nós não colocamos ela em primeiro lugar. Verdade ou não? Então o homem vai pelo que vê, a mulher vai pelo que escuta. Cuidado com seus ouvidos com os galanteadores. Homens, cuidado com a lascívia e a luxúria com que vocês veem. A vigilância calha a cada um de nós. Não pensa você que eu nunca fui galanteada para ver se caída. Nunca escondemos no outro. Ó, fulano te comportou assim, assim, assim. De olho nele, você que é meu marido. Você que tem que estar de olho nele, não sou eu não. Põe ele no lugar dele. Agora eu acho bom? Está me elogiando? Eu acho bom? Sangue de Jesus tem poder.
Primeiro, eu sou bonita para mim. Eu tenho que satisfazer. Ser satisfeita comigo mesma. E para o meu marido. E para o meu marido. Está muito claro na Bíblia. Está muito claro. Sexualmente, ele manda no meu corpo. Sexualmente, eu mando no corpo dele. É Deus que nos deu essa autoridade. Pastor, eu não tenho que fazer sexo com ele sempre que ele quiser, sim. Pastor, sim. Está difícil hoje dar assistência técnica. Perde tempo não, mulherada. Esposas, não gosto de ter mulherada. Às vezes podem achar bravo, mas eu não sou não. Eu sou determinado e positivo, com o que é principalmente se for bíblico. Eu não brigo com nada que é bíblico. Ela é a base da nossa vida. Minhas irmãs dão assistência técnica quando a coisa estiver difícil sexualmente. Que assistência técnica? Não estou querendo, mas se ele quer, vamos promover aqui o ambiente. E a assistência técnica acaba não sendo assistência técnica, vai ser prazeroso. Que base você tem isso? A base da aliança, porque ela produz vida espiritualmente. Irmãos, a intimidade sexual produz vida espiritualmente. A intimidade sexual protege o cônjuge. Protege. Viu? Fisicamente e na alma. João 10:10, Romanos 8:11. Para a intimidade espiritual se requer pureza espiritual. E isso só se obtém por meio do sangue derramado por Jesus Cristo. Hebreus 9:22, 12, 24. Cristo providenciou um único meio para a intimidade com Deus. Tem que entrar em aliança para que haja verdadeira intimidade com Deus. Aliança com Deus. Tem que entrar em aliança para que haja intimidade sexual saudável. E uma intimidade que seja mantenedora do relacionamento. Então a aliança também é a base para a intimidade entre o marido e a esposa. O modelo de Deus debate da cobertura da aliança. O comprometimento e proteção de aliança permitem ao casal serem totalmente vulneráveis um ao outro. Aí está em Gênesis 4, Gênesis 2:24. Vulnerável. Eu não posso não ser vulnerável sexual ao meu marido. E nem ele é mim. E nem ele é mim. Você pensa que mulher também às vezes quer e ele não quer? Acontece. Acontece não, senhor? Uma vez no Uruguai, pastor lá? Uma vez no Uruguai, pastor. 4 dias de festa. Nosso pastor ia todo ano, 2 vezes no Uruguai. Pensa, eu tinha que servi-lo. E ele amava vir para minha casa, porque ele gostava de ser bem tratado. E Deus me dava uma força tão grande. Eu tenho uma técnica científica comigo. Se eu tenho muita tarefa, eu não como nada sólido, só como líquido. Então por 3 dias eu não comia nada sólido. E eu tinha energia. Eu tomava tudo líquido, muito suco, muita vitamina, e tudo líquido. Ficava 3 dias acesa. E eu falei, essa mulher não cansa não, São Gelson. Mas era também um ato de Deus comigo. Eu sei que uma dessas festas terminou, ele levou o pastor Eliseu Menezes no aeroporto, chegou em casa, estava prontinho esperando ele. Ele não deu conta. Vai dormir, mulher! Para com isso! Pode descontrair no meu final. Porque mentalmente ele não queria. Por que eu falei isso? Mulher, dá assistência técnica. Porque quando o homem psicologicamente não consegue, não é porque não quer, não. E às vezes o diabo trabalha nisso. Não me quer porque tem outra. Não me quer porque não sei o quê. O que está acontecendo? Não me deseja mais? Precisamos ter essa maturidade. Vê os 2 vieses. Você entendeu? Às vezes a intimidade está tão boa e nós mulheres temos dificuldade de regar. Não por obrigação, mas diante de Deus por dever, para com Ele por amor. Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O desejo sexual não envelhece, ele só aprimora com os anos de vida. Pastor Gelson.
Eu prometo cumprir o horário. Faltam 10 minutos e eu vou cumprir. Não, era 8h30 que nos pegou. Pois é, já dá 9h30. Era 8h30 passado. Já são 9h20. Não falta 15h17. Falta não. Era 8h23 no meu relógio. 8h33. Muito bem. A gente entende isso, e eu quero que vocês entendam isso, que a parte técnica, ela requer um pouco mais de tempo. Foi nos dado um horário de 1 hora e nós vamos cumprir 1 hora. Tá? Outro dia, quem sabe, eu posso entrar mais profundo no que temos que entrar, tá bom? Mas deixa eu deixar aqui pelo menos 3 pontos que eu acho muito importante na questão da intimidade. Primeira coisa, Deus gostou de criar a intimidade. Tá? Quando Deus criou a mulher, Adão disse assim: ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e teve sexo com ela. Porque quando a Bíblia fala habitou com ela, ou coabitou com ela, ou encontrou-se com ela, era relação sexual. Naquele momento começa a intimidade. Deus disse que era muito bom. Então sexo é bom, sim ou não? Pelo amor de Deus, irmãos. Vocês acham que é ruim? Ficaram com medo de falar sexo é bom, sim ou não? Amém. Só que nós temos um arco inimigo. Isso é muito importante. Segundo ponto importante: existe a deturpação nas intimidades sexuais. Alguns dizem: o que acontece em 4 paredes ninguém se mete. Eu digo: Deus se mete. Deus conhece. Então nós temos que ter na mente a seguinte visão: que nós somos filhos de Deus e praticamos tudo segundo a vontade de Deus. Alguém pode dizer assim: será que Deus pode entrar no meu quarto na hora que eu tiver um ato sexual? Claro que entra, gente. A Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, então Ele está vendo tudo que você faz. Um relacionamento, quando vai ter uma intimidade sexual, ele não começa na hora do ato. Vamos lá. O homem é fogo, a mulher é um carro Fusca, que vai engrenando devagar, viu, irmão? E você vai trabalhando, tem que ter o trabalho. Você sabe quando começa o ato sexual? Alguém sabe aqui dizer para mim? Pela manhã, quando você levanta. O ato sexual começa pela manhã, quando você levanta. Em que sentido, pastor? Você começa com as carícias. Antes de ir para o trabalho, o homem ele tem que ter isso em mente. Já dá um cheiro no cangote da mulher, não é verdade? Diz assim: olha, eu te amo, você é linda, maravilhosa. Pode estar feia do jeito que for, irmão, não diga. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Então você tem que ter essa consciência. O trabalho da intimidade começa de manhã. Segundo lugar, manda uma mensagem. Hoje tem celular, WhatsApp. Diz assim: olha, quando eu te vi hoje de manhã, meu coração se encheu de alegria, né? Quando eu te vi hoje de manhã, olha, você está linda, você está maravilhosa, não sei o que aconteceu, eu te vi diferente hoje. Irmãos, isso aguça a mulher e ela já está entendendo o que você está falando. Só que tem homens, irmãos, que é diferente. Levanta de manhã de mulher, faz o café. Isso. Mulher, e aí? Esse leite está ruim hoje, viu? Esse café ruim que foi hoje. Aí chega à noite do trabalho, já vem com o coração fervendo e dizendo: é hoje, mulher. A mulher está dizendo: hoje tu não tem nada, rapaz. Tu me tratou mal. Né? Isso é o sexo. Eu estou falando de intimidade. A intimidade, segundo a Bíblia, ela é muito clara, mas hoje o inimigo está manipulando a intimidade. Tanto que quando você vê os acontecimentos atuais, você fala assim: pastor, homem com homem, mulher com mulher, na nossa época. Não, isso já acontecia nos tempos passados. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do sodomismo. Essa questão de Sodoma e Gomorra é muito séria. Aí você diz: mas pastor, isso não havia lá. Sim, quando os anjos chegaram na cidade, chegou na casa de Ló, eles queriam derrubar a porta para ter os homens, ou seja, os anjos, para terem relações sexuais. Está lá claro isso, porque ele dá as 2 filhas e diz o seguinte:
Você, filha, olha bem, vocês duas filhas, vai ser branquinho. E deu 15. Oh, Jesus. Então você tem que começar a pensar nisso. O que é ilícito, o que é certo e o que é errado. A Bíblia já diz o que é certo e o que é errado. Eu estava assistindo um documentário, uma doutora explicando a questão sexual. Existem áreas do nosso corpo que ela não é necessária para a gente sentir prazer. E tem gente que usa essas áreas do corpo para sentir esse tipo de prazer. E é sodomismo. O sodomismo, ele é ilícito. Então, quando você tem uma prática dessa, até Deus fica triste. Às vezes tem gente que fala assim: ué, pastor, a pastora falou aí que você ficaram 6 meses sem núpcias. Sim, ficamos 6 meses sem núpcias. O que houve? Eu tinha ejaculação precoce. Eu sofri de ejaculação precoce. Ela foi minha primeira mulher na vida. Eu não tenho conhecimento de outra mulher. E ele foi o primeiro homem. Olha que privilégio que eu tenho. Eu não preciso de comparações. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então eu tenho a oportunidade de ter uma intimidade com ela lícita pelos conhecimentos bíblicos. E olha, irmão, que eu leio bastante sobre o assunto. Tem um livro chamado Ato Conjugal Depois dos 40. Oi, irmão, é uma bênção. Vou contar só uma experiênciazinha aqui. O marido queria ter relações sexuais com a mulher e a mulher não tinha nada. Ela estava bem, tinha saúde, foi ao médico, mas ela não tinha condições de ter relações sexuais porque ela não se sentia bem. E eles começaram a analisar o que estava dificultando o relacionamento e a intimidade deles. Sabe o que estava dificultando a intimidade deles? O lugar que eles moravam, a casa que eles moravam. Mudou de casa, irmão, o fogo pegou de novo. Olha que coisa tão, parece que é tão banal, né? Está dentro de uma casa, protegido, guardado, mas aquele ambiente não trazia coisas boas para ela, ela não tinha nenhuma, como é que fala? Havia traumas emocionais naquela casa. E ela precisou mudar de casa para voltar a sentir desejos sexuais. Coisa estranha, né? Mas acontece. E você tem que entender isso, que a mulher, ela precisa de ambiente. E o primeiro ambiente quem faz somos nós. Quando você olha para sua mulher, ela sabe quando você quer e quando você não quer. Não é, mulheres? Está mentindo? Não. Ela sabe. Ela vai agora negociar o assunto. Vamos ver se ela está bem, né? Vamos ver se ele vai me dar um presentinho, não é verdade? Aí ele chega com uma rosa tirada do jardim dos outros. Diga aqui, mulher, eu trouxe uma rosa para você. E às vezes você fala assim: ah, tá errado. Não, foi a forma que ele encontrou para dizer: eu te amo. Vou dar um exemplo aqui. É fácil o homem pedir perdão, sim ou não? Homens, é fácil você pedir perdão? Para você é fácil. Desde quando foi fácil? Desde quando você casou ou depois de um tempo? Sim, foi fácil. No meu caso, não. Eu não pedia perdão. Mas eu fazia o quê? Eu chegava para ela, trazia alguma coisa para ela, era a forma que eu pedia perdão, mas não estava certo. Eu demorei 4 anos para aprender a pedir perdão. Mas o dia que eu pedi perdão para ela a primeira vez, ela chorou. Porque ela viu que foi um milagre eu pedir perdão para ela. Ela sabia que Deus tinha feito isso. Mulher gosta de rosas, sim ou não? Tem umas que gostam, outras que não gostam. A mulher aqui gosta de rosas? E sim, muito bem. Outros gostam, mais ou menos. A minha esposa gostava de rosas. Eu demorei 4 anos para dar rosas para ela. E isso foi um prejuízo no meu relacionamento. Estão entendendo? Eu estou contando de uma coisa que ela gostava e eu não cumpria. Mas na hora do sexo eu queria, não queria? Irmão do céu, eu chegava dizendo, cantando para ela: pode vir quente que eu estou fervendo. E ela dizendo assim: toma jeito não para ver. Isso aí vai acabar. Irmãos, é muito sério. O relacionamento ele é transformado com o decorrer dos anos.
mas nós precisamos curar feridas antes que seja tarde demais. E o relacionamento sexual, ele parte deste princípio. Vamos lá. Satanás descobriu uma forma de destruir o casamento. Uma delas é a violência sexual. Existe base das trevas, lugares onde se reúnem para ter violências sexuais. Aí você fala assim, mas por que isto? Não são crentes, mas são filhos das trevas e estão adaptando-se a isto. O que eu mais quero dizer é, você é crente, você não pode permitir que a violência entre na sua casa. Eu sei que é pesado eu falar isso, mas eu preciso falar isso, que você, meu irmão, tem que olhar para sua esposa como aquela que Deus te deu para estar do teu lado. Não é para ser escravizada em nenhuma área da sua vida. Recentemente houve uma separação e a pessoa veio falar comigo. Lá no Rio de Janeiro, chegou para mim e falou, meu marido se separou de mim, eu separei dele, e aí foi me contar. Um dos problemas que ela tinha com ele é que ele obrigava ela a ter relações sexuais com ele. E um dia ela estava com uma febre de 40 graus e ela falou, eu quero agora, porque você é minha mulher e você tem que me obedecer. Esse casamento não resistiu. Porque é nesta hora que ela tem que ser abraçada e cuidar dela. Porque se você não cuidar dela, você não vai ter ela pro resto da vida. E temos que respeitar um ao outro na questão sexual, para que Satanás não entre em nossa casa e não destrua o nosso relacionamento. Tem gente que vive, nós cuidamos de um casal, estou lembrando aqui agora, que eles tinham 16 anos de casado, e a maior parte dos anos, depois que tiveram os filhos, eles não tinham mais intimidade. Não sei por quantos anos eles não tinham intimidade. E eu não lembro. E eles foram cuidados por nós. E eles saíram de lua de mel depois de 6 meses. Depois que nós cuidamos deles, eles reataram o casamento e voltaram a ser felizes para sempre. Aí você pergunta, o que houve? Não vou entrar em detalhes, mas foi preciso cuidar para restaurar a esposa e restaurar o esposo. Eles falavam, o dia que nossos filhos crescerem e casarem, nós nos separamos. Mas eles já estavam separados dentro de casa. E nós temos que entender que isto é um problema que começa no dia, às vezes, do casamento. E a abstinência sexual também. Porque ela tinha abstinência sexual, ele também, não queriam ter relacionamento. Foi passando os anos e os problemas foram surgindo. E tudo por causa dos maus tratos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é a coisa mais preciosa que Deus me deu. Diga aí, cara. Você é a coisa mais preciosa que Deus me deu. Por isso que eu te trato bem. Tem hora que eu não sou fácil, tem hora que é difícil. Tem hora que eu dou muito trabalho para ela. Né? Ela é mais. Ela não gosta muito de brincadeira, eu sou brincalhão. Tem hora que eu brinco fora da cordinha. Eu saio do caminho e brinco de uma forma que ela não gosta. Irmão, eu tenho que chamar o anjo. Me salva, anjo, que o negócio ficou feio. É verdade? Mas eu não deixo passar de um dia para o outro. Esse é o problema. Viver debaixo do mesmo teto e não conseguir se relacionar. Deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Homens, é nós que temos que apagar o fogo. Porque a mulher, ela é emotiva, ela é emocional. Nós somos razão. Às vezes nós falamos de uma coisa, aí ela está chorando. O que eu falei? O que eu fiz? O homem não vê. É impressionante. Mas a mulher não. A mulher é igual um ombrinho, 1001 utilidades.
sentimentos, as emoções, tudo que ela sofre, tudo que ela sente, ela gosta de expressar. Tem dia que você chega em casa e você senta no sofá e a mulher fala, e ela pergunta, você entendeu? Diga que não para mim. Diga que não entendeu. Aí depois disso quer ter uma relação sexual. Não tem como. Então dê atenção. Às vezes, até o Cláudio Duarte usa essa expressão, né? Que o homem entra e fica no nada. Isso tudo, irmãos, pode trazer prejuízos ao relacionamento se nós não soubermos lidar com isso. Para terminar, os 15 minutos, não, ainda tem 10. Vamos lá. Primeira coisa importante. Homens, pense que você tem alguém que é frágil. Não, a mulher não é frágil. Não, ela é ajudadora, ela vai trabalhar com você. Mas tem áreas que só você consegue defender. A mulher é o radar, o homem é o guerreiro. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje é que o fato de não cumprir sexualmente e cuidar da esposa em todas as áreas, as suas orações podem ser impedidas. Tem gente que vai orar depois de brigar com a esposa e não reparar a briguinha lá, e depois diz, Senhor, entra nesse momento, eu estou sofrendo tanto. Jesus está olhando para ele, não vai pedir perdão à sua esposa, não vai reparar a situação, e vice-versa. Tem gente, irmãos, que tem que entender que enquanto não reatar o relacionamento, suas orações não serão ouvidas. Então é importante que você tenha isso em mente. O seu tempo com Deus também depende do seu tempo com o cônjuge. Carinho, diálogo. Todo dia de manhã eu levanto e faço o café. É minha tarefa. E eu já levantei com febre fazer o café. Sabe por quê? Eu quero que ela levante e encontre o café na mesa. Quando terminamos de tomar café, irmãos, nós estamos dialogando, batendo um papo, trocando uma ideia. Tem hora que eu falo alguma coisa fora da caixinha, ela não gosta, eu já reparo. Quando ela fala alguma coisa fora da caixinha, ela vê que eu não gostei. Não, você não me entendeu. Vamos voltar. Diálogo faz parte. Quantos aqui tem o privilégio de jantar com a esposa? Esposa, que bênção, aleluia. E a janta fica boa ou fica ruim? Tem hora. Então, quando você janta, ou quando você toma um café da manhã, ou quando você almoça, você já está trabalhando o seu cônjuge para um bom relacionamento naquele dia. E nós temos que entender que se nós não cuidarmos um do outro sexualmente, o diabo pode entrar e fazer a festa, destruir o nosso casamento por uma pequena coisa. O casamento fica vulnerável ao ataque do inimigo quando não há união sexual. Então, é preciso separar tempo para ministrar um ao outro sexualmente. Isso tem que ser uma coisa importante, né, no nosso tempo. E isso traz à nossa mente uma coisa. Eu passei uma experiência uma vez, eu sempre tomei cuidado. Sempre tive cuidado. Eu até sou meio grosso quando eu descubro que alguma pessoa tem alguma intenção com a minha pessoa. Sou até meio grosso com a mulher. Eu sou mesmo. Se eu descobrir que a mulher tem uma intenção, eu sou grosso. Para parar o problema. Aí você fala, pastor, não pode fazer isso. Não, isso aqui é o meu jeito de ser, eu já ponho logo um limite. Entendeu? E um dia, essa mulher teve um sonho. Essa mulher teve um sonho. Que aparecia uma mulher com um relógio lindo para me entregar. E era baixinha. Deu as características. Falei, Eu falei para ela, então tem que tomar cuidado. Vários detalhes, mas o mais forte é esse. Né? Tinha vários detalhes. E eu guardei os detalhes. Aí você pensa, apareceu logo? Não. Demorou 1 ano.
E não é que a tal. E aí é o detalhe: ela vinha da Europa. Olha, vinha muita grana. Quando ela chegou, que me ofereceu um relógio, era um relógio. O meu dia disse que você fosse jantar na casa dela. Ah, na casa é? dela. Cuidado, queria jantinha e tudo. E eu olhei para ela, ela falou assim, eu falei, Joseli, a mulher do relógio apareceu. Aí ela lembrou, é mesmo sonho. Irmão, mas um relógio lindo. A mulher insistiu para mim ficar com o relógio. Eu falei, quero não. Ele ama relógio. Eu gosto de relógio. Eu falei, quero não. E sabe o que aconteceu? Apareceu. Porque ela é o radar. Mas eu e ela nunca deixamos brechas nesta área sexual. Vou confessar uma coisa aqui que vocês precisam saber. Vou falar uma coisa que vocês precisam saber. Mulheres, dá. Posso usar isso? Não. Mulher dá uma canseira no seu. Deixa ele arriadinho. Porque ele não volta. Ele não vai atrás de outra de jeito nenhum. Há detalhes que nós entendemos que é uma realidade. Eu vivo com a minha esposa e nós temos prazer de estar juntos. Tudo que eu faço com ela. Os desejos bíblicos eu tenho com ela. Os meus desejos sexuais eu tenho com ela. Eu não tenho que ter com outras, nem mentalmente, porque a Bíblia diz: se eu pensar, já pequei. Se sério, gente. Então, eu já penso tudo com ela. Aí você fala assim: então você é uma arma de defesa? Não, é porque eu sou assim com ela. E vice-versa. E eu às vezes digo para ela: nós dois somos feitos um para o outro. E hoje eu estava pensando, eu não falei para ela: Deus, não tira minha mulher não, eu não sei viver com outra. Sabia que isso é verdade? Todos que perderam suas esposas numa determinada idade, depois dos 60, 70, e casaram de novo, não tiveram mais alegria no casamento. Porque viveu 30, 40 anos com uma esposa, ele não consegue, ele sempre lembra da outra. Tem um pastor amigo meu que tem 94 anos, ele casou com 72 anos. Até hoje ficou viúvo e casou. Até hoje ele fala da ex-esposa na frente da esposa dele. A convivência, ele queria que ela fosse igual à esposa dele. Não dá. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não dá. Então o matrimônio parte do princípio que ambos viverão juntos até que a morte os separe. Ou então a oração do Cláudio Duarte resolve. Vocês conhecem a oração do Cláudio Duarte? O homem que foi lá, queria se separar. Você quer separar? Senhor Jesus, mata ele agora, mata ele. Porque ele disse que quer se separar. E a Bíblia diz que até que a morte separe. Dá um infarto nele agora. Aí o homem diz assim: ó, vamos juntos. Para terminar, gente, porque a hora já foi. Falta 2 minutos. Eu sei que no tempo eu procurei ser o mais prático possível. Tinha muita coisa que eu ler, versículos para ler, mas eu acho que isso que eu falei é o suficiente hoje. Saiba de uma coisa: não tem ninguém mais especial para você na terra do que o seu cônjuge. Nem seus filhos são mais importantes do seu cônjuge. Estão entendendo? Então, se você tem filhos, glória a Deus pelos filhos, mas eles não podem interferir no seu relacionamento. Os meus filhos não interferem no nosso relacionamento, porque nós ensinamos eles desde o berço. Nós, depois vocês. O amor de pai e mãe, vocês sempre vão ter.
mas ela está em primeiro lugar. Na terra é ela. O universo, em todos os lugares, é Deus, que é o primeiro. Mas ao meu lado é ela. Amém? Meus irmãos, muito obrigado pela atenção, obrigado pela uma hora. Mas eu preciso falar o que o Espírito Santo falando aqui. Amados, existe reconstrução, que é preciso o diálogo e o perdão. O Senhor testificou no meu coração que tem pessoas aqui que estão com dificuldade sexual, porque as outras áreas foram minadas. Não tem nada difícil para Deus. É preciso restaurar. Não importa quantos anos você não tem relação sexual, é possível restaurar. Pastor, se o problema for de ereção, busca médico. Quando nós tivemos os 7 meses de sem núpcias, nós fomos ao urologista. Não resolveu não. Tudo que passou já se fez. Resolveu não. Resolveu quando Deus pôs a mão dele. Então não é possível para Deus. Um casamento sem o ato sexual, ele vai desmoronando, vai perdendo o respeito, vai perdendo o diálogo, vai perdendo a transparência. E eu vou concluir com o que nós começamos. Essa é a minha parte aqui. Nós somos a esperança dessa terra. Repete comigo. Lares fortes. Igreja local. Poderosa. Quem é o fundamento da nossa vida? Deus. Qual é a sua responsabilidade com Deus para com essa geração? Depende do meu relacionamento com Ele. Por isso que a Bíblia nos aconselha: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, porque vai haver muitos momentos de ira. Nós não somos hipócritas. Tem discussão? Tem. Tem dias de choro? Tem. Tem ventos fortes? Tem. Mas se Deus está acima de nós, como eu falei aqui, olha só, se Deus está acima de nós, não tem nada impossível que Deus não possa restaurar. Mas olha, coloca você em primeiro lugar diante de Deus. Você como casal. 1 mais 1 igual a 1. Você. Eu falei vocês. 1 mais 1 igual a 1. Porque o Senhor conta conosco para a geração. A nossa geração é bendita quando nós somos fortes para abençoar outros. Seja responsável pelo seu casamento. Nós já tivemos tantos momentos difíceis, meus irmãos. De escassez dos meus filhos comerem carne, nós dois não. Mas tudo bem. As lutas vêm para nos fazer diamantes. As dificuldades vêm para nos fortalecer. Que as lutas, as dificuldades, as escassezes não possam tirar o nosso respeito um pelo outro. Quando o respeito permanece, o amor cresce. Repete comigo: quando o respeito permanece, o amor cresce. Essa geração precisa de nós. E eu me quebranto a falar isso, porque Satanás não perde tempo para destruir a família. Você é a base de uma família feliz. Seja um casal feliz, porque você pode. Obrigado.